Bendito seja o Senhor, amém? Muito bom. Que manhã gostosa, que presente. Nessa manhã o pastor Sérgio está com a responsabilidade de assim nos dar os estudos, somente que vai subir aos adolescentes, correto, Paulo? Os jovens vão permanecer, mas antes de subir nós vamos orar, fazer uma oração. Pastor Sérgio, e eu gostaria de chamar todos do Ministério Família que estão aqui presentes, por favor. Estão na cozinha, mas tem alguém aqui, tem o Tiago, tem Fernando, tem Alexandre, tem a Adriana, os demais estão na cozinha, Ministério de Família trabalhando, Dinha, eu gosto sempre de falar esse momento aqui, que Deus colocou no nosso coração. O que você acabou de louvar, você falou, meu Jesus, eu entrego. Então você entregou, confia, porque você declarou e profetizou sobre a sua família. Esse ato aqui é um ato profético, não só sobre a vida do pastor Sérgio, mas a sua vida também, porque nessa manhã ele vai ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus, e como instrumento vai falar de quem? Da palavra de Deus, aonde que nós vamos receber e com isso colocar a nossa família e vida na rocha que é Cristo Jesus. Ah, Senhor, bendito é o teu nome. Te louvamos por este momento tão maravilhoso da tua parte. Somos a tua igreja, como nós te louvamos. E aqui está o teu ungido, o teu servo. Deus amado, estamos colocando ele diante do Senhor, pedindo a tua bênção sobre ele, pedindo a tua bênção sobre a esposa e sobre as suas filhas, pedindo que o teu Santo Espírito use pela tua grandeza e misericórdia. Senhor, estamos aqui, Pai, prontos para receber a tua palavra, através do teu Filho, palavra que tem poder, palavra, Senhor, que tem poder sim, que na ministração, que haja cura emocional na família, que haja libertação, Deus, a restauração. É um mês profético, é um mês que o Ministério de Família crê, Senhor, nas tuas grandes obras, que são maravilhosas. Abençoa o teu filho, a nossa vida, o momento que nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, para ouvir a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, que é o nosso ensinamento, que nos sustenta. Parece até que é muito, né? Um mês inteiro falando sobre família em cima de um único texto. Eu diria que, para quem vai ficando lá para o fim, vai ficando mais difícil um pouco, não é? Porque quanto nós já ouvimos falar de família nesse texto, não é verdade? Mas Deus tem muito mais para a nossa vida e nós nunca saberemos tudo sobre esse assunto. O assunto é inesgotável. E que essa palavra nessa manhã venha falar aos nossos corações e nos manter de pé. Amém? Eu trouxe aí um tema para esse estudo. Se quiser já pode colocar, tá, Aninha? Por favor. Em cima do mesmo texto, mas eu trouxe aí um tema, porque eu não sei se você percebeu, mas essa palavra, ela é autoexplicativa, né? Então, assim, se a gente já ouviu tanto sobre ela aqui esse mês, o mínimo que pode acontecer conosco é mudar alguma coisa, né? Porque alguém poderia dizer, mas esse tempo todo ouvindo sobre o mesmo tema e a mesma palavra, portanto,
esse tempo todo ouvindo sobre essa palavra, sobre esse tema, se não mudar nada na nossa vida, a nossa casa está edificada na areia. Para começar, né? Porque a didática é de repetição, né? Então, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Quem não já fez isso? Não é? Lá na sua família. E se a gente não aprende com essa didática da repetição, nesse contexto, a casa está na areia. Mas eu trago o tema ali, ó, a prática da palavra igual, sem dúvida, casa na rocha. Não é? Não é isso? Se você praticar a palavra, a tua casa está na areia? Não, está na rocha, né? Pode já passar para o primeiro slide aí, por favor? Eu trago aí também um tema central. Não sei se vocês estão podendo enxergar bem aí pelo tamanho da letra. Eu coloco assim, ó, a inevitabilidade das lutas e a necessidade da obediência prática como fundamento da casa. Então, eu já comecei dizendo que se nós, que estamos ouvindo tudo isso, esse tempo todo, não tivermos nenhuma mudança na nossa vida, isso pode ser um péssimo sinal, não é? Pode ser um péssimo sinal, porque o mínimo que se espera de alguém que ouve tanto uma coisa só é mudança, é ensinamento. É o mínimo que se espera, não é? Mas a gente continua, porque, infelizmente, nós temos a tendência de ouvir e não praticar mesmo. Por isso que Jesus traz esse ensinamento, porque era isso que acontecia e é isso que acontece até hoje. Pode passar, Ana, por favor. Aí eu coloco aí como introdução, a parábola da casa na rocha e na areia serve como clímax e a conclusão do Sermão da Montanha, que aí iniciei em Mateus 5. Talvez seja o maior e mais profundo discurso de Jesus, após delinear a ética do reino, que exige uma justiça superior dos fariseus e uma devoção sincera. Jesus encerra, e você sabe que ele está encerrando aqui no texto, o Sermão do Monte, com um ultimato. A verdadeira fé se prova na prática. Se prova na prática, né? Então, para começar, mais uma vez, do que adianta para nós não praticar a palavra? O que nós estamos fazendo aqui? Porque a gente está vendo aí no texto que Jesus está encerrando o Sermão da Montanha. Por isso que ele fala no texto, né? Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ou será assemelhado a um homem prudente. Mas o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte? Aí tem um contexto, né? E a gente nunca pode esquecer, tá? Que existe um contexto. Por exemplo, se a gente for no capítulo 5, você vai ver logo no início, né, as bem-aventuranças. Por exemplo, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Existe um ensinamento. E depois de Jesus ensinar tudo isso, é que aí ele vai finalizar. Coloca aí, Aninha, por favor, o outro slide. Aí ele vai ensinar. Ele vai começar a ensinar, no finalzinho também. E ele fala assim, ó, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, quais são as palavras? Todo o contexto do Sermão do Monte, nós falamos aí uma parte, né? E as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, Jesus está ensinando aí, para a gente, né? Mais uma vez. Você já parou para pensar por que Jesus compara quem ouve a palavra dele e pratica com alguém que construiu a casa na rocha? Olha o que Jesus está fazendo. Olha que comparação ele está fazendo. Ele está pegando a figura de alguém que ouve as palavras dele e pratica, e vive segundo o que ele ensina. Ele está comparando essa pessoa a uma pessoa que constrói uma casa na rocha. Mas ele também compara a pessoa que ouve a palavra e não pratica com a pessoa que constrói a casa na areia. E aí a pergunta é, aonde a sua casa está sendo construída? Porque eu não posso dizer sobre você e nem você sobre mim, mas você sabe se você pratica a palavra. Você sabe se você não pratica a palavra. Então a resposta está clara para você, não é? Você está construindo a sua casa na rocha ou na areia? A comparação de Jesus é forte demais, porque não tem negociação. Não tem. Jesus não negocia. Não negocia. Jesus fala, se você ouvir a minha palavra e praticar, você é igualzinho um homem que construiu a casa na rocha. Mas se você ouvir a minha palavra e não praticar, você é igual um homem que construiu a casa na areia. Sem negociação. Não é autoexplicativo? Não é bonito isso? Porque o ensinamento é direto. Não tem dúvida, não deixa dúvida. Não deixa dúvida. E o silêncio que está na igreja é normal. Primeiro, porque é a palavra de Deus. Segundo, porque já está falando comigo. Porque eu estou identificando se a minha casa está na rocha ou na areia. Mas como assim? Porque eu tenho uma aparência de que a minha casa está na rocha? Porque eu tenho uma família que é unida, que anda junto, que é bonita, que parece perfeita? É isso que diz que a minha casa está na rocha? Não é. E o texto é claro. Jesus é claro. Porque não negocia. Jesus não é como eu, muitas vezes, que eu faço tudo errado, ando fora da palavra, mas eu acredito piamente que a minha casa está na rocha. Jesus não está dizendo para mim, a sua casa está na areia. A sua casa está na areia, porque você não está praticando a minha palavra, os meus ensinamentos. Então, não é o que você aparenta. Não é o que eu aparento, não é o título que eu tenho, não é o título que você tem. Não é a tua posição social, não é o teu emprego, não é o teu carro, não é porque você anda bem arrumado, tem dinheiro ou não tem, não é. Está se enganando a ele próprio, Carlão. Eu estou enganando a mim mesmo. O que faz a diferença é o que ninguém vê, é o fundamento, né? É o fundamento, é a rocha. É a rocha. Só que a rocha, ela é a palavra, ela é o próprio Deus. Então, como eu disse, não tem como negociar. Ou eu estou na rocha, ou eu estou na areia. Não há meio termo para mim. Não há meio termo. Se eu não estiver na rocha, automaticamente estou na areia. Dá trabalho. Dá trabalho. Construir não é fácil, não. Tem investimento, né? Tem estratégia, tem projeto. Então, para construir não é tão fácil. Não é. Aí, por isso que eu falei que nós pensamos muitas vezes assim, poxa, mas um mês inteiro falando a mesma coisa?
eu não aguento, né? Tiago aí deu aí um testemunho dele, né? Talvez outras pessoas pensem assim, não, eu não vou ficar o mês inteiro ouvindo sobre essa palavra, eu nem irei à igreja esse tal dia, né? Então, veja bem, não é o que eu aparento ser, mas é o que eu vivo. É a palavra de Deus, se eu vivo a palavra ou não vivo a palavra, né? Porque você pode olhar para mim e nossa, pastor, nossa, aquela irmã, nossa, olha aquela família, que coisa linda, extraordinária. Está enganado, eu estou enganado, enganado. É viver a palavra, é viver o que Jesus diz. Aí que é interessante, né? Eu não sei se você tinha já pensado sobre esse detalhe, essa comparação de Jesus. Quem ouve a palavra e pratica é igual, é semelhante. Semelhante é igual, Tiago. É igual. É igual quem construiu a casa na rocha. Imagina a pessoa que não lê essa palavra aí. Como é que a pessoa fica? Ou minha casa está na rocha, ou está na areia. Porque tem muitas pessoas que não lê a Bíblia. Sim. E não sabe disso. Não entendeu? Se lendo já não pratica, imagina se não lê. Não é? Então aí, a tese central é que a construção da vida não garante a ausência de tempestade, mas dá a garantia de um alicerce que resiste a ela. Tá? Então, assim, por quê? Por que esse paralelo aí de a pessoa que ouve a palavra e pratica com a pessoa que constrói a casa na rocha, com família? Por que isso? Porque essa palavra casa aí, ó, tá aí, né? O foco não é apenas uma construção física, mas é uma construção espiritual da vida, especialmente do lar e da família. Olha isso. Né? Então, a associação não é uma obra do acaso, é de alguém que sabe o que está fazendo. Né? Quando os pastores vêm com essa temática, eles sabem o que eles estão fazendo. Embora, quando você ouve casa na Bíblia, você associa diretamente à família. Só que ali é o que já está implícito e explícito. Olha, casa é o termo grego, que significa família, ambiente doméstico, linhagem, tem mais, relacionamentos e outras coisas. A construção da casa simboliza a estruturação da vida, do futuro e da própria descendência da pessoa. Quando Jesus fala sobre construir a casa, ele não fala apenas de uma construção física, mas de toda a estrutura da vida humana, ou seja, também está falando sobre construir relacionamentos, casamento, filhos, valores familiares. O verdadeiro fundamento da família, portanto, não é dinheiro, aparência ou tradição, mas a obediência da palavra. Aí não tem como negociar isso. Não tem como negociar isso. Não tem como negociar, meus irmãos. Como é que está a sua casa? Você só pode responder como é que está a sua casa a partir de como é que está a sua vida em relação a obedecer ou não a palavra. Porque você pode dizer, não, a minha casa está na rocha, mas calma aí, você obedece a palavra? Você vive segundo a palavra? Porque senão, aí tem incoerência. Tem incoerência. Né? E a gente está falando de algo que é o bem maior que se tem. Não há outro. Não é? Ou há outro bem maior para nós, para a nossa vida, senão a família? Né? Lembra aí do testemunho do irmão que estava louvando? Não é? Então, assim, a estrutura espiritual da família no texto. Toda a família está construindo, tá? Ninguém vive sem fundamento. Mas a questão não é se estamos construindo, mas sobre o que estamos construindo. Né? Sobre o que você está construindo? Sobre o quê? Jesus não disse quem conhece minhas palavras, mas quem ouve minhas palavras. Famílias, casas fortes não são perfeitas, são famílias obedientes. Aí você vê
que quando se trata de família, essa construção, ela é uma construção em conjunto, né? Em conjunto. E como é que pode acontecer uma construção em conjunto? Isso é para pensar, né? Porque é possível toda a família, toda a casa falar uma mesma língua? É possível? É possível. Claro que é possível. Só que é difícil. Por quê? Porque a pastora já trouxe aqui, ó, uma ideia que, nesse caso, no mesmo texto, já é o doutor Lucas que traz, porque ele fala que é cavar profundo, né? Cavar fundo, essa construção. Você já viu essa construção? Quem já construiu uma casa? Né? Eu vi aqui quando o evangelista Fábio ministrou, ele falando sobre isso, né? No texto, nesse mês. Lá onde eu moro, a gente também construiu, né? Sabe? Como você quer casar e você não tem dinheiro para nada, então você mesmo vai fazendo as coisas. Isso acontece com algumas pessoas, e aconteceu comigo. Né? Então a gente cavava lá os buracos para fazer, e até achar um terreno firme, às vezes você sumia dentro do buraco, e aquele buraco enchia de água, e você tinha que ficar tirando água do buraco e continuar cavando, e cavando, e cavando. Quem quer facilidade, faz sem alcançar o terreno firme, só que depois vem a consequência, né? Eu, por exemplo, ministrando sobre esse mesmo texto com os jovens, falei sobre uma casa que tem do lado da minha, do lado. Desde que ela foi construída, tem uma rachadura que o meu vizinho, ele há anos, ele vai lá, quebra, faz uma emenda. Daqui a pouco tempo, começa a rachar de novo, e aquela fenda começa a abrir. Aí ele vai lá e quebra de novo, e vai lá e tapa o buraco, e daqui a pouco aquela fenda começa a abrir aos pouquinhos de novo. O problema está na parede ou está no fundamento, irmão? Está lá no fundamento o problema. Provavelmente ele fez o que era muito presente nessa época aí, ó, lá na Palestina. As pessoas construíam suas casas na margem dos rios, na areia. Na areia. E a casa era até bonita. A casa do meu vizinho é uma casa bonita, mas ela tem aquela rachadura eterna. Talvez ele conseguiria até resolver de uma forma mais eficaz, mas ele fica ali, ó, tapando aquela brecha, aquela fenda, e aquilo permanece para sempre. Isso acontece com a nossa casa, família, se ela não tiver como fundamento a rocha. Porque a rocha que o texto fala não é uma pedra comum. Vocês já sabem disso, né? A rocha é Petra. É Petra. A mesma palavra que Jesus disse para Pedro, ó, tu és... Você já sabe, né? E sobre esta Petra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então é a mesma palavra. A rocha que a família tem que ser edificada é Petra. É Jesus, é a palavra. Olha lá, ó, a palavra traduzida como rocha é Petra. Esse termo se refere a uma massa rochosa, maciça, um rochedo firme, ou uma massa, ou uma base inabalável. É porque é ele que é inabalável. Aí o termo se contrapõe à areia, que representa estabilidade, superficialidade, ausência de fundamento. Na simbologia bíblica, a rocha aponta para estabilidade, segurança em Cristo. A família firmada em Cristo resiste às crises, permanece em unidade, sobrevive às tempestades emocionais e espirituais. Irmãos, o que nós temos visto nesse tempo sobre família?
dificuldade, sim ou não? Mas é só sobre família fora da igreja? Ou sobre família na igreja também? Sobre família na igreja também, né? Só que é interessante porque é Jesus que está dizendo que se a família, se a casa estiver edificada na rocha, ela é inabalável, porque a rocha, essa base é inabalável. Então, irmãos, por que, inclusive famílias cristãs, estão sendo tão abaladas? Por quê? Qual é a sua opinião? Quem pode falar? Pastor Marco. Nem falou. Voluntário. Pastor Marco, voluntário. Pastor, outro dia eu estava ouvindo um censo, e esse estudo sobre família, né? A quantidade de divórcio, né? Ela é muito alta, né? Em relação ao que era lá no passado. Então, a gente se preocupa com isso, né? Por que acontece tanto, né? Às vezes você vê pais, né, que se empenham tanto em criar filhos, às vezes tem, digamos, a média hoje, 2, vou colocar 2 para não, 2 ou 3, e às vezes o que recebe é a mesma criação, aí tem um que se comporta diferente. E a gente, por que isso, né? O pastor agora há pouco disse aí que essa construção é feita por todos. Então, a gente nota que a família, existe um ataque constante. Na criação já houve um ataque à família. O primeiro casal, Adão e Eva, lá já houve um ataque. Você pega lá, o diabo já chega para Eva e diz assim, ó, foi assim que Deus disse? Aí já começa a jogar dúvida, né? Ah, foi isso, foi aquilo. E ele não é bem assim, não. Né? Uma decisão errada de uma mulher, né? Eu digo uma mulher, mas não é generalizando a situação. A decisão errada de Eva comprometeu Adão e comprometeu quem? Todo mundo. Então, o ataque foi desde ali no início. A gente olha, o irmão já mata o outro, né? Por inveja. Então, as questões que atacam a família são... Eu vi o pastor Delci orando aqui agora há pouco, né, pelo pastor, questões emocionais. As questões que atacam a família, desde finanças, uma porção de coisas, interesse. Quantos filhos nós vemos hoje aí? Matou o pai porque quer a herança do pai, né? Então, os ataques, eles são os mais variados. E quem ataca é o adversário da nossa alma. É o diabo. Ele que ataca as famílias e fez isso desde o início e faz isso até hoje, porque a família é um projeto de Deus, né? Aí, eu estava aqui vendo, né, a construção, o pastor também citou que é o contexto, né, o Sermão da Montanha, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores. Então, essa construção, ela tem muito ingrediente. Eu também tive que na necessidade, e hoje continuo também, quando eu vejo uma obra, eu gosto disso, porque eu fui criado nesse meio. Então, a gente fazia uma casa, talvez alguém diga assim, eu fiz minha casa há 40 anos, essa casa aqui, mas não é bem assim. Esse alicerce aí que Jesus está falando, é um alicerce de todo dia. Todo dia, não tem como, não, eu construí hoje, esquece, que essa casa aí não cai mais, não. Todo dia a gente tem que estar cuidando, né? Cuidando, construindo esse alicerce, cuidando desse alicerce. Nesse contexto aí diz que a porta para o reino é estreita, existe um caminho largo. Quantas famílias, né? Quantos filhos? A nossa cultura, né, nos impulsiona a tentar levar a gente para uma porta larga, né? Por quê? O que Jesus fala? Que ali é fácil, as pessoas fazem o caminho estreito, porque a palavra é difícil de se cumprir. Então, pastor Sérgio, quando o pastor cita essa situação, né, por que tantas coisas, é porque o mal, ele vem crescendo e a gente tem que, todo dia, não basta ser um dia, não é construir e acabou. Então, você percebe que tem um detalhe muito importante que nós temos esquecido. Eu falo nós mesmos.
nós temos esquecido dessa influência do mal sobre a família. Talvez a gente não veja mais o mal como a gente via no passado. E isso, talvez a gente esteja com uma visão turva em relação a esse ataque. Ou a gente está pensando que a gente já se tornou autossuficiente, ou a gente está esquecendo de que esse nosso inimigo, ele não desiste e nunca vai desistir. Jesus disse que ele só tem 3 propósitos, só esses 3: matar, roubar e destruir. Talvez no passado, não tão distante, nós nos atentávamos mais para isso. E parece que agora nós estamos mais dispersos em relação a esse nosso inimigo, que é o mesmo, né? Então, por isso que é difícil, porque a gente tem que estar atento, manter a construção, né? E essa construção dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Por quê que tantas famílias têm se diluído? Porque dá trabalho. Dentro de um fundamento, algumas partes vai precisar de restauração, como a pintura, a descascar alguma coisa. Na família, na vida espiritual, é como Jó falou, ele fazia, Jó capítulo 1, verso 5, na parte final, a Bíblia diz que Jó, assim fazia Jó continuamente. O tratar com uma vida é diária, é em todo o tempo. Isso é trabalhoso, mas é um grande desafio. Isso é uma prática, é o amanhecer, e assim, ler um devocional, uma palavra, fazer uma oração, chamar todos para esse contexto. Isso é uma construção de uma vida para a eternidade. A construção da casa, ela vai ficar velha, vai precisar de reparos. A nossa vida, a idade vai passando, a idade sim, vai acontecendo para cada um, mas a vida espiritual, ela não fica velha. Ela não fica velha. E o que nos vai nos manter, eu posso usar assim, restaurados, edificados, é a palavra. Isso tem que ser a prática do dia, o alimento do dia, como fosse o alimento para a vida física, mas tem que ser o alimento para a vida espiritual. Em casa eu falo que cada um em casa tem sua função. E nós somos o corpo dentro de casa, o corpo de Cristo. Assim como nós somos uma família aqui. Nós somos o quê? O corpo de Cristo aqui. Então, se nós estamos recebendo a palavra do pastor dentro daqui, da casa do Senhor, como família de Cristo, estamos sendo edificados com a família, há necessidade também dentro do nosso lar. Essa prática, amém, daquele que vai trazer, que vai ser o pastor ou o ministrante, para os ouvintes dentro do lar, para a edificação do corpo de Cristo dentro do lar. Amém. Então, é uma construção que dá trabalho, por isso que tantas famílias têm se diluído, não só lá fora, quanto aqui dentro também, no contexto cristão, porque dá muito trabalho, e é uma construção constante, como já foi dito, né? Você quer ver um exemplo? Eu estou vendo aqui, ó, lá atrás, o Kevin e a Larissa, são jovens que eles estão se preparando para casar. Eles já estão construindo essa casa. Eles já deram início a essa construção. Olha só a ideia como que é muito profunda, porque senão eu trago essa ideia só para o contexto a partir da família formada, mas é uma construção. É uma construção. Então, esses jovens que eu acabei de citar, eles já estão construindo. E essa construção tem que ser na rocha. Porque senão ela nem chega a ser. Não vai longe, não adianta que não vai. Mas dá trabalho. Dá muito trabalho. Vou citar aqui o texto de Lucas. Lucas 6, 47. Ele diz assim: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica,
eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e lançou o alicerce sobre a rocha. Olha o trabalho. Olha o trabalho. O meu vizinho lá, talvez ele não quis ter esse trabalho. Lá na Palestina, muitos não queriam ter esse trabalho. Você não pode esquecer que Jesus está falando de coisas que ele sabia do que estava falando. Isso é uma parábola. Então, ele estava vendo o que acontecia naquele contexto, ele está usando a parábola. Porque ele sabia que haviam pessoas que construíam a casa na areia. Então, ele se coloca no centro de tudo, porque ele pode fazer isso, não eu, nem você. Ele se coloca no centro de tudo e diz: agora, se você construir a sua casa em mim, que sou Petra, ela será inabalável. Não, é rapidinho, deixa eu concluir aqui, ó. Então, cavar exige esforço. A gente está fazendo, sabe aqui, uma exposição desse texto. Se aprofundando nele, ó. Cavar exige esforço. Esforço por quê, meu irmão? Quanto tempo você tem de casado? Tiago falou que ele vai fazer 2 anos. Tem que ter esforço, Tiago. Se eu perguntar para a Letícia, ela vai falar a mesma coisa. 2 anos. Eu tenho um pouquinho mais de 30, o pastor Marcos tem 40. Tem que ter esforço? Tem. Dá trabalho. Tem que ter, cavar exige tempo. Tinha um buraco que eu cavava lá, quando eu fui construir, que era o dia inteiro cavando um buraco. Dava vontade de desistir mesmo, vou fazer aqui o alicerce aqui mesmo. Dava maior vontade. Por quê? Porque cavar exige tempo, perseverança. Então, construir uma família saudável demanda renúncia, sim ou não? Renúncia. Você vai querer a vida toda mandar, decidir, a vida inteira, é isso mesmo? Numa relação familiar? Você vai precisar resistir, senão a casa vai cair. Demanda maturidade, demanda crescimento contínuo, ou seja, a casa firme não nasce rapidamente. Ela vai nascendo aí, o tempo que for necessário. Antes da estabilidade visível, existe um trabalho invisível. Então, na perspectiva da família, cavar fundo significa construir, diálogo, desenvolver perdão, ter paciência, caminhar junto, respeitar, uma série de coisas. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Na perspectiva dos pais, nessa construção, exige criar fundamento espiritual, né? O senhor acabou de falar sobre isso, discipular filhos, ensinar pelo exemplo. Dá trabalho isso ou não? Dá trabalho ou não? E quando teu filho é pequenininho, tu pega ele e traz. E quando ele cresce? Tu pode forçar ele a vir? Obrigar ele a vir? Então dá trabalho. Agora, olhando aí no ensinar pelo exemplo, olhando, né, nessa perspectiva dos filhos, olhando em relação ao ensinar pelo exemplo. Você que é pai e mãe, né, nessa construção, se você fosse o filho e teu filho fosse seu pai, como é que seria? Jovens que estão aqui, se o seu filho fosse igual a você é hoje, como é que seria? É uma construção. Jesus está dando aqui, o caminho ideal para ser uma família extremamente estruturada na rocha. Mas aí você que é jovem, se o teu filho fosse igualzinho a você, como é que seria? Né? Porque nós nos tornamos pais e nós, nessa construção, cobramos, exigimos. Mas e se o papel fosse trocado? Né? E se você
que é jovem, né? Vou repetir pela terceira vez. Se você tivesse um filho igualzinho a você, como é que seria? Como é que você olharia para a sua família? Igual em tudo, tá? Não estou dizendo na aparência, não. Se o seu filho se comportasse igual você hoje, né? A gente usa essa ideia, né? Assim, no contexto de liderança, a gente fala assim para o jovem, por exemplo, cara, se tu tivesse um liderado igual você, como é que seria isso? Né? Porque você ficaria o tempo inteiro falando a mesma coisa, né? Nessa construção. A vida inteira a mesma coisa nessa construção. Então, eu estou trazendo essa ideia para a família, né? Você que é filho. Se tu tivesse um filho igualzinho a você, que se comportasse igual a você, fizesse igual a você, como é que você trataria o teu filho? Né? Como você iria ver esse comportamento? Então, ensinar pelo exemplo dá trabalho, né? E os filhos precisam desenvolver a própria fé, criar raízes na palavra, eles precisam disso, né? Então, para uma aplicação, né, nos tempos atuais, o que está acontecendo? Superficialidade, imediatismo, relacionamentos frágeis, fé emocional, o que mais se vê? Quer ver fé emocional? Vai num evento de jovem, sem generalizar, né? Jovem pula, grita, chora, quando chega na igreja, não quer nada, não participa de nada, não faz nada, não vive nada. Você está entendendo o que a gente está tratando nessa manhã? A seriedade disso? Né? Porque assim, se o meu comportamento enquanto jovem é esse, como é que vai ser quando eu tiver um filho se ele for igual a mim? Lembra a pergunta? Ó, é pensar lá na frente, é tentar pelo menos, né? Na verdade, Jesus nos chama para uma profundidade espiritual, porque as crises vão chegar. Não tem jeito, tá? As crises vão chegar. E até na família elas vão chegar, tá? E elas chegam mesmo. O que faz a diferença é a base. Os valores do mundo vão mudar, e já mudaram demais, você tem visto isso. E os ventos culturais vão soprar. Então, se você não tiver individualmente e no contexto de família firmado nessa rocha, esquece, porque vai cair, tá? Vai cair. Aí não tem como ficar aqui romantizando a palavra. Vai cair. Uma hora ou outra vai cair. Pode passar, Tiago, para a irmã. Glória a Deus. Bom dia, paz. Pastor, o senhor está falando sobre família, sobre construção na rocha. O pastor Marcos citou até que vai ser uma constante construção, o alicerce da casa, né? Ontem nós estávamos em uma reunião de oração e eu ouvi uma coisa muito, muito interessante que eu senti vontade de falar agora, sobre o que a gente pode aprender com o inimigo. Vocês falaram sobre o inimigo, né? Veio para roubar, matar e destruir. Uma coisa que a gente pode aprender com ele é persistência. Tudo isso que você está falando sobre o trabalho que dá, tudo que dá trabalho para formar a família, né? Formar ali o alicerce, né? na rocha, o trabalho que dá sempre é trabalhoso mesmo praticar a palavra em cima da construção da rocha, mas a gente precisa aprender isso com o inimigo das nossas almas. Ele é persistente. Ele chega e ele tenta. Só que ele tá vendo a família bem estruturada, ele vai embora. Mas ele volta para ver. Está estruturado, ele vai embora. Mas ele volta para ver. Está estruturado, ele vai embora. Ele vai continuar voltando, ele vai continuar persistindo. E nós precisamos aprender isso com ele, porque nós precisamos persistir em continuar construindo a nossa casa sobre a rocha, a nossa família sobre a rocha. É trabalhoso, as pessoas, né, o ser humano, não estou aguentando mais.
Não estou aguentando, não dá mais, não estou aguentando mais. Aí perde, não consegue chegar até o final. Então, nós precisamos persistir. Esse tempo eu esperei para falar sobre essa palavra que nós ouvimos ontem e ficou. Persistência. Amém. Essa é a aula que o inimigo Amém. dá para nós. E o que você está falando é interessante, porque já liga com o próximo slide, né? Por que dessa necessidade? Ou por que isso é importante? Porque a igualdade da tempestade, né? Pode pôr aí, Ana, o próximo slide, por favor. Olha lá, ó. A luta é inevitável. Então, se você não consegue persistir, você vai perder essa luta, e eu também. Não tenha dúvida disso, né? O ponto mais crucial da parábola, e que muitas vezes é negligenciado, é a igualdade da tempestade. Você notou isso? A tempestade é igual, né? Jesus é enfático ao descrever a provação. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra aquela casa. O vocabulário é exatamente o mesmo para as duas casas, não muda, pode conferir aí. Isso significa que as lutas da vida, as crises financeiras, as doenças inesperadas, os lutos, perseguições, tentações, conflitos familiares baterão com a mesma força contra o crente prudente e contra o insensato. Não tem diferença. Não tem. Porque às vezes a gente fala assim, isso está acontecendo só porque eu sou crente. Se eu não fosse servo do Senhor, isso não estaria acontecendo. Mas aí no texto, né, está dizendo que para tudo que nós temos falado durante o mês, o conflito é igual para todo mundo, né? A fé em Cristo não isenta a casa das provações. Ela prepara a casa para elas, né? Então, se a casa está na areia, aí ela não vai aguentar, né? O texto é muito claro. Aí eu coloco ali uma fala do C.S. Lewis, que ele diz que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Ou seja, então você está vendo que existe a permissão de Deus para algumas coisas, né? As tempestades são um teste universal da vida. Elas vêm para todos, independente da nossa posição social, riqueza ou até mesmo a nossa profissão de fé. A diferença entre o prudente e o insensato não está na ocorrência da tempestade, mas na resposta da estrutura onde a casa foi construída. A ilusão de que a fé nos garante uma vida familiar sem problema é desfeita por Jesus nessa parábola. Tem muita gente que fala, né, que nunca teve um problema, graças a Deus, né? Mas o texto, ele fala que, né, o problema vai vir, ele vai acontecer para ambas as casas. O detalhe é que uma casa vai suportar e a outra não, né? A outra não. Isso parece muito repetitivo e simples, só que não é. Por quê? Porque nós esquecemos disso. Sabe quando uma pessoa, ela vive tanto tempo a mesma coisa que ela se acomoda? Isso acontece conosco, na nossa relação conjugal, familiar, nos nossos relacionamentos, né? Então, eu tenho a tendência a desviar a minha atenção de algo que é muito importante, que é esse cuidado com algo que precisa de uma base sólida para ser mantido de pé. Então, como foi dito aqui, que essa construção ela é constante, né? Ela é permanente, o que acontece? Eu, por ter, estou usando aqui a primeira pessoa, tá? Isso é de propósito. Eu começo a negligenciar esse cuidado por causa do tempo, né? Eu começo a olhar para tudo isso
não com a preocupação mais que eu olhava a um determinado tempo da minha vida. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Só que é esse detalhe, muitas vezes, que o inimigo espera. É esse detalhe, muitas vezes, que o inimigo quer que aconteça, que eu negligencie aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a família, né? Que eu passe a não olhar mais, que eu passe a não fazer mais, que eu passe a não cuidar mais. E, infelizmente, irmãos, são por esses motivos que as famílias, inclusive dentro do contexto cristão, têm se diluído, né? Você sabe que eu atendo muitas pessoas, né? E muitas pessoas dizem que encontrou em outro lugar o que não encontrava mais. O que é isso? Negligência. Negligência, né? Só que nós estamos propensos a negligenciar, você pode até dizer que não, mas isso nessa manhã é um sinal de alerta para a nossa vida. Um sinal de alerta para a nossa vida. Para que não caia. Porque se a casa não fosse importante, Jesus não falava sobre isso. E ele se coloca como fundamento principal para essa casa. Porque ele sabe, se você tiver, e eu também, firmado nessa rocha, as coisas vão acontecer e vão surgir dificuldades e essa casa vai permanecer. Eu não sei se é impressão minha, se você também já notou isso, ou se há anos atrás essas casas, elas eram mais firmadas, né, fundamentadas na rocha, né? Porque nós víamos famílias ter problemas, dificuldades, passar por lutas como vemos hoje. Mas não estou falando de violência e nem de traições, nada disso não, tá? Estou falando que hoje, por coisas pequenas, mínimas, a família é diluída. Precisa lembrar que antigamente as casas eram construídas em pedras. Os alicerces eram tudo de pedra de mão. Não tinha fundamento, mas era resistente. Com pedras, né? Ô pastor, essa é uma... Como todo mundo aqui, né, acho que eu estou falando, mas outros poderiam estar falando, né, essa questão aí, por que era, né? Mas eu me recordo, irmãos, acho que você também, aqueles que são mais, tem um pouco mais de idade, né? Eu saía da minha casa, se eu aprontasse lá na frente, 10 casas depois, o vizinho me olhava e eu respeitava ele falava assim, ó, vou falar com seu pai, ou com a sua mãe, está resolvido. Todo mundo, as casas, pastor Sérgio, pareciam muito umas com as outras, né? Se eu for falar assim, acho que alguém viveu isso, né? A gente tinha poucas televisões, às vezes a gente saía da nossa casa para ir na casa do outro, o que o outro podia ter um pouquinho a mais era uma televisão em casa, mas os conceitos familiares eram os mesmos. E hoje a gente às vezes pensa que tempestade é um desastre realmente, assim, um El Ninho, né? Alguma coisa tão desastrosa, no nosso conceito, é desastrosa. Mas, irmãos, conceitos, hoje, ele vem de uma forma tão superficial que a gente, às vezes, abraça. E é um conceito, é uma coisa que a população, o mundo está normalizando. Aí eu penso nas nossas famílias. Eu vejo tanto estudo aqui, né? Qual o método, né? Diálogo, é isso, é aquilo, né? E outro dia eu estava ouvindo uma pessoa da área, né? Um psicólogo falando, e graças a Deus cristão, e ele estava comentando exatamente esse assunto, como fazer isso, como educar, como cuidar. Não pode ser o extremo, não pode ser lá em cima, também não pode ser aqui embaixo, e às vezes a gente torna a nossa casa tão livre em nome do amor, não, deixa aí. E são coisas pequenas que entram e faz um arraso, e a gente acha que vai vir como uma tempestade. É uma tempestade, mas com um formato disfarçado. Então, não tem como. Esse cuidado tem que ser constante.
Eu vi uma ilustração uma época que uma criança caiu, a mãe estava com a criança à beira de um lago e a criança caiu no lago. O que a mãe fez? As mães aqui, o que as mães fariam? Pulou, agarrou o jacaré, mas queria salvar o filho. Eu acho que a gente tem que ter essa garra hoje. A gente não pode ver o jacaré querer tragar o nosso filho e deixar. Né? A gente tem que ter esse amor, esse cuidado, não adianta, vai ser isso, vai acompanhar a nossa vida. A nossa irmã estava falando sobre persistência. Vai sempre ter que haver essa vigilância, porque é vigiar a nossa casa. Então, pastor, eu espero assim ter passado mais ou menos a minha ideia do que era o tempo antigo e o tempo de hoje. Irmãos, nós aqui, cada casa é uma família, mas o nosso modelo para todos nós vai ser isso aqui, a Bíblia, né? Vai ser sempre isso aqui. Então não dá para a gente, às vezes até discutir com o irmão, você está educando errado, não sei o quê. Irmãos, está dentro da palavra de Deus, é ali que nós temos que seguir. Não vamos espancar, não existe nunca mais isso, né? Eu estava ouvindo ontem uma notícia que uma irmã foi morta dentro de casa pelo marido no momento de oração com outras irmãs. O mundo está mal, né? Então a gente tem que ter cuidado em tudo, cuidado com aquele que se aproxima da nossa casa. Amém. E é muito difícil a gente ver. Que se eu for andar no interior aí, tem casa de pau a pique que está na rocha ainda. Sim. Sim. Assim, o detalhe que fica muito claro para mim, né, é a negligência, né, que tem surgido no meio do povo de Deus, né, e que tem levado a toda essa situação que a gente tem visto, né. As pessoas parecem, né, nós, né, parece, né, claro que eu não posso de forma alguma generalizar ou apontar alguém sobre isso, mas parece que é uma negligência, sabe, o povo está disperso, não está atento a isso, né. Tem aí o ponto 2, né, a diferença do fundamento, ouvir e praticar. A distinção entre os dois construtores reside em uma única atitude, a prática da palavra. A gente falou isso, né? A prática da palavra. Isso é trabalhoso demais, irmãos. Mas você tem que lutar, né, contra você mesmo para tentar isso. Tem que lutar contra você mesmo, né? O construtor prudente é sábio, sensato, inteligente, é aquele que ouve e pratica. A rocha aí, a Petra, né, é uma metáfora para Cristo, por extensão para os seus ensinamentos. Construir a casa, como a gente falou, significa cavar fundo, né? É um ato que exige esforço, tempo e diligência para estabelecer o alicerce da casa na obediência prática aos mandamentos de Jesus. Isso é inegociável, né? Inegociável. Só que muitas vezes nós estamos negociando isso. Parece que está levando, irmãos, com todo respeito, na brincadeira tudo isso. Parece que a gente está levando na brincadeira, sabe? Como se fosse algo que é banal, isso não faz sentido mais, é uma coisa que não acontece mais esse ataque do inimigo. Que tempestade bater na casa. Gente, isso aí é uma metáfora que Jesus está usando. Pelo amor de Deus, né? Vamos, né, ampliar os pensamentos. Meu irmão, nunca faça isso. Isso é uma verdade espiritual, e é por isso que muitos têm sofrido, que muitos têm caído, que muitos têm visto a casa sucumbir, cair por terra. Agora você imagina o peso disso, né? O nosso irmão falou aqui no louvor, que se isso acontece, afeta todo mundo, e é verdade, se a tua casa cai, não afeta só você, afeta todo mundo que está nessa casa. E o que mais temos visto nesse tempo são pessoas sofrendo
por causa de situações dessas. O que aconteceu com você? A minha casa caiu. Eu estou sofrendo por causa disso. E eu sofro por causa disso. Mas por que você não fala com seu pai, com a sua mãe? Porque a minha casa caiu. Foi tudo destruído. Então, isso não é brincadeira. Isso é muito sério. É muito sério, porque a associação é feita com quem ouve e pratica a palavra. Eu falei isso no início. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos, ainda tem aí alguns cultos que vai se falar da mesma coisa. E isso tem que ser levado muito a sério. Muito a sério. Muito, muito a sério. Pode passar, por favor, Ana? Ponto 3, o teste da obediência, estabilidade ou ruína. O resultado final da parábola é o que valida a escolha do fundamento. O resultado do prudente, contudo, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A obediência prática garante a estabilidade no meio da crise. A casa não é imune à tempestade, mas é resistente a ela. A promessa não é de ausência de luta, mas de permanência na luta. Quantas casas talvez você conheça que não permaneceu na luta? Né? Quantas casas talvez você conheça que não conseguiu permanecer na luta? Muitas, né? Talvez. Muitas. E quantas vezes você passou por lutas, mas você está com a sua casa de pé? Quantas vezes? Talvez você tenha passado por alguma luta nessa construção. E essa palavra é importante porque quem ainda vai casar e formar a família, que já está construindo, essas lutas também vão acontecer. Vão acontecer, irmãos. Essa palavra, eu acho ela extraordinária, né? Mais especificamente, porque não tem o que ficar aqui, ó. Não tem como ficar de meio termo, falando coisas afáveis ao ouvido, romantizando o texto, não tem como. É isso aqui e ponto. É isso aqui e ponto. Então, eu minimamente vou para casa hoje com a minha consciência plena de se a minha casa está na rocha ou na areia. Porque para isso acontecer, ela depende de ouvir, praticar ou não. Então, talvez eu vá para casa hoje pensando assim, cara, minha casa está na areia. Eu preciso trabalhar isso urgente na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu relacionamento. Anunciar, né, pastor? Eu vejo, ajudar, né? Isso aí. Isso aí. É a construção, né? Que precisa acontecer. Eu já li aí? Não, né? Resultado do insensato. A casa caiu. Foi grande a queda. Aí lá no grego a ideia é destruição severa. Não tem mais jeito, sabe? Destruição severa. Pode evitar isso? Você pode evitar isso? Pode? Está difícil lá? Tem algum problema? Trabalha com toda a tua força para evitar essa destruição. Né? Fundamenta a tua casa na rocha. A destruição severa, colapso severo. Ruína visível. Essa é a ideia mais próxima do texto original. Não tem como dizer que é o original. É a ideia mais próxima do texto no original, que a casa cai, a queda é grande, a destruição é severa, o colapso é severo, e tudo isso é visível. Para piorar, não tem como esconder. Eu penso que se nessa manhã a gente
identificar alguma coisa nessa construção, a gente pode pedir auxílio, né? Porque, como numa casa a construir, tem ajuda, a orientação do pedreiro, de um arquiteto, daquele que conhece. Então, o que eu quero dizer, trazendo isso para a nossa vida hoje, né? Se você, nesses dias, você tem visto ou percebido que há alguma falha na sua construção, peça ajuda, né? Peça socorro, porque numa construção ela não é feita sozinha, né? Então, que essa palavra venha falar muito mais ao nosso coração, né? A questão está em identificar, né? Será uma parede, né? um tijolo, ou o telhado, peça ajuda. Amém. Essa palavra, ela não deixa nem a gente, tipo, querer dar um pulo, né? Querer ficar mais eufórico, não. Porque é isso daí. É simples, mas é direta. E é de extrema importância, né? Tem aí alguns termos que nos levam a pensar mais, né? Porque estão baseados lá no texto grego, né? A ruína do insensato é total e espetacular. Olha isso. Como assim espetacular? A queda é grande porque a ilusão de segurança também era grande. A queda é grande porque a ilusão de segurança também era grande. Já viu aquele ditado, né, que diz que enquanto maior a queda, né? Quanto mais alto, maior a queda. É mais ou menos isso. Ó, a queda é grande porque a ilusão de segurança também era grande, né? Então, assim, pode ser que eu olhe para a minha casa e veja ela tão perfeita, tão linda, que isso traga para mim um mérito, né? Se isso acontecer, é um problema grave, porque a minha casa pode ser linda, maravilhosa, extraordinária, mas se ela não tiver fundamentada na rocha, não faz sentido, né? O senhor quer falar, pastor? Pode falar. Sim, pastor Sérgio, talvez as pessoas devem estar perguntando, como é que eu faço para edificar minha família na rocha? A Bíblia está falando da prática no ouvir, certo? Mas quando o Senhor começa a falar, no capítulo 5 das bem-aventuranças, fala dos felizes, mas também ele vem falando sobre sal, ser exemplo, na atitude, no comportamento, ser luz, e fala de oração e jejum. Então, com isso, nós vamos construir dentro do nosso lar, com as nossas atitudes, com responsabilidade, e também mostrar que ambos precisam jejuar e orar. Por isso que ele fala dessa prática, ele vem orientando os discípulos a como viver na prática. Amém. Tem um trabalho aí a ser feito, né? É cavar fundo, né? Tem um trabalho a ser feito. Depois você lê todo esse sermão da montanha, a partir do capítulo 5, aí você vai entender melhor porque Jesus está dizendo que todo aquele que ouve e pratica essas minhas palavras. Depois na sua casa, você faça essa leitura aí, por favor. A vida construída sobre areia desmorona quando o teste chega, revelando que a fé era apenas teórica. Jesus mostra que quando o fundamento está errado, a queda se torna inevitável. Repito, né? Se você ouviu tanta coisa aqui nessa 1h20 e você talvez não entendeu tudo ou não conseguiu guardar muita coisa, que você, em nome de Jesus, volte para casa pensando sobre onde a sua casa está edificada. Lembrando que
Jesus está dizendo que a casa que está edificada na rocha é a casa daquele que ouve e pratica a palavra. Então, que em nome de Jesus você volte para a sua casa, pensando sobre onde a sua casa está fundamentada. Conclusão, né? A parábola da casa na rocha é o teste decisivo do Sermão da Montanha. Ela nos força a examinar o nosso fundamento. Acabei de falar, né? Que você possa examinar isso. A prática da palavra é a única apólice de seguro contra a ruína espiritual. Forte isso, né? Forte. Alguém aqui tem apólice de seguro? Alguém tem? Quem tem seguro aí? Tem seguro, né, do carro? Não tem? É bom ou não é? Tu paga um dinheiro, né? Mas é bom, né? A minha cunhada tinha um carro novo, 0. Outro dia ela saiu de casa, quando chegou na Avenida Brasil ali, sentiu o carro muito quente, novo, tá? Encostou lá no acostamento da Avenida Brasil, o carro pegou fogo. Sobrou só aquela cinza e aquela carcaça, né? Carro novo, 0. Só que ela tinha seguro. Né? Então, a prática da palavra é a única apólice de seguro contra a ruína espiritual. Então, contra aquela ruína material, né, que foi a perda daquele bem, ela tinha um seguro. E ela teve de volta todo aquele valor, né, que ela tinha investido. Ali é muito mais sério, né? Porque a prática da palavra é o que nos assegura da ruína, da queda total, do colapso total, visível. A prática da palavra é o seguro que você tem e eu também. Nada mais te assegura. Nada mais pode evitar essa ruína total. Porque essa palavra é uma palavra profética, né? Os teus atos agora, eles vão falar sobre você um dia. Vão trazer um resultado sobre você um dia, né? Então, o único seguro que você tem, e eu também, contra essa ruína total, esse colapso, é a prática da palavra. Por isso que é difícil. Por isso que quando Lucas, ele discorre sobre esse mesmo texto, ele fala que é alguém que abriu uma vala e cavou fundo até encontrar a rocha, a terra firme. Então não se trata de fazer grandes obras, mas de obedecer consistentemente às minhas palavras, disse Jesus, e que nós acabamos de ouvir. Amém? Amém, meu irmão? É isso mesmo, é difícil mesmo, mas está tudo muito explicado para a gente, e muito claro. Não dá nem para fazer um meio termo, não dá, pastor? Não dá. Não tem nem como fazer um meio termo, porque Jesus está sendo muito direto. Tem um slide ainda para finalizar, não tem? Onde você precisa cavar mais fundo hoje? Pode pensar sobre isso? A gente já está finalizando. Onde você precisa cavar mais fundo hoje? Qual é a área? Você tem construído sua casa na vida financeira, da ganância, ou na rocha da mordomia e da generosidade? Você tem construído seus relacionamentos na areia do egoísmo ou na rocha do amor sacrificial? Não é o amor que vence a tempestade? Não é esse, pastor, o tema? Aí pensando sobre família, né? Jesus disse em Efésios 5 que é para o homem amar a sua esposa e se entregar por ela como Cristo amou e se entregou pela igreja. Então é um amor sacrificial.
É difícil. É difícil. Não é fácil. Mas você assumiu essa responsabilidade. Você precisa estar com a tua casa fundamentada na rocha. Porque os problemas continuarão chegando. Ora, ventos muito mais fortes do que, quem sabe, você já tem enfrentado. Você tem construído sua vida espiritual na areia da emoção passageira? Ou na rocha da obediência diária que mantém a casa firme? Lembra da constância nessa construção? É necessário. Sempre foi e sempre será necessário. Não é a aparência de hoje, não é a construção de hoje, mas é a construção diária da vida na rocha, que vai manter a casa de pé. Amém? Quantos querem a sua casa de pé? Quantos querem, meus irmãos? Sua casa de pé? Você quer a sua casa de pé? Você quer sua casa de pé? Então ouça a palavra e pratique. Amém? Aplauda o Senhor então nessa manhã. O amor que alcançou a minha casa. Glória a Deus. Pastor Delci.